negra avança, ninguém fica para trás. Esse era o lema de centenas de pessoas na Marcha das Mulheres Negras em julho de 2018, em São Paulo. Mulheres negras marcharam contra o racismo e pelo bem viver no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Teresa de Benguela, líder quilombola. Julho também é o mês de celebrar a trajetória de uma das mulheres que até hoje influencia toda essa geração, a saudosa Lélia Gonzalez. Lélia foi além do seu tempo, conseguiu apontar o racismo e o sexismo existentes na sociedade brasileira. Foi uma das primeiras mulheres negras a ter voz e vez em seminários e encontros internacionais de mulheres aqui na América Latina. Sejam bem-vindos ao CUT na TV. Lélia, sim, a mulher negra no cinema, na televisão e no teatro, existe uma dificuldade, uma diferença. Claro que existe, claro, uma diferença bastante forte, né? Que reproduz tranquilamente, né, as desigualdades raciais e sexuais existentes na sociedade brasileira, das quais, a meu ver, a mulher negra é o grande foco, tá? É nela que se concentram esses dois tipos de desigualdade, sem contar com a desigualdade de classe, a desigualdade social, né? E o que a gente vai perceber é que na nossa sociedade, quer dizer, as classificações sociais, no caso, a racial, sexual, né? Entrando aí também, fazem da mulher negra este ser assim, né? que é objeto dos mais sérios estereótipos existentes na nossa sociedade. E no caso do teatro, do cinema, da televisão, o que a gente vai perceber é justamente isso, né? Intensa por natureza, a nossa convidada de hoje é criativa, inspiradora e bem-humorada. Iniciou suas ações sociais por volta de 2003 numa rádio comunitária com o grupo Melanina. De lá para cá, desenvolveu vários projetos de arte, cultura e educação voltados para a comunidade negra. Na TV, como atriz, participou de vários comerciais, fez participações em novelas, minisséries. Recentemente, esteve no ar em produções da Rede Globo de televisão, nas novelas Malhação, Pega Pega e Força do Querer. No finalzinho de 2018, gravou outra produção da emissora, a terceira temporada da série Sob Pressão, a ser exibida em 2019. Já no cinema, atuou nos filmes Última Parada 174, de Bruno Barreto, e no curta Quebrando as Pernas, Boa Sorte, de Lucas N. Hoje vamos conversar com a atriz, produtora, pedagoga e mãe de Osíris, Jana Guinon. Obrigada pelo convite. Na verdade, eu já estou para vir há um tempão e finalmente a gente conseguiu encaixar a agenda. Isso aí. E, Jana, começa contando pra gente sobre a questão da maternidade, né? O que mudou na sua vida? Como a maternidade impactou a sua visão de mundo? Ai, gente, acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi ser mãe de Osíris. Porque a maternidade, ela traz um novo olhar para o mundo. O mundo fica muito mais colorido. Ter o olhar de mundo através do ponto de vista de uma criança faz a gente ter um brilho nos olhos. E eu sempre falo, se você perdeu o brilho dos seus olhos, procure as crianças e os sonhadores também. Pode me procurar, gente, por favor, porque eu estou aqui para resolver isso. Você se intitula sonhadora, não é isso? Sonhadora em ação. E qual é a diferença? O que isso significa? Porque existe o sonho que você fica sonhando e não faz nada, e o sonhador em ação é que eu sonho e faço. Então, assim, todas as coisas que eu me propus a fazer na minha vida, eu fiz. Eu sou uma eterna sonhadora. E eu adoro incentivar as pessoas que sonham, sabe? A gente vive num mundo que tem feito de tudo para nós perdermos as nossas esperanças, perdermos a vontade de sonhar, de ficar empurrando a vida com a barriga. E eu venho justamente contra a maré disso tudo, porque eu não quero isso para mim, na verdade. E é por isso que as suas ações, elas giram muito em torno do fortalecimento da identidade racial? Porque assim, desde a época que eu era coordenadora da estima ativa, então a gente já falava eu falo, gente, isso é o tal do autoconhecimento. Quando você começa a trabalhar a sua autoestima, que é uma coisa que eu tenho pontuado bastante. Hoje eu já mudei um pouco o viés, eu estou indo
para a questão da memória viva, que não adianta você ter o autoconhecimento se você não buscar história, não buscar memória. E hoje eu estou pautando muito na grande importância da memória viva, porque se eu sou o que eu sou hoje, eu agradeço a muitas mulheres que fazem parte do movimento de mulheres negras, né? A galera do movimento negro, que me deu a possibilidade da minha voz ecoar. Então, assim, para mim, eterna gratidão por eles. Se não fossem essas pessoas, com certeza, a gente não teria o poder de fala que temos hoje. E essa memória que você tanto fala, em que projetos, né, ela apresenta esse engajamento? Por exemplo, na estimativa, como nômades culturais, Transando Ideias, Cinemativa, como é que esse engajamento acontecia? Na verdade, assim, a estimativa ele foi um projeto de excelência, que tinham outros subprojetos, e o que mais era pautado, acho que é o que eu tenho mais orgulho, eu tenho orgulho de todos, mas o Transando Ideias. A gente sabia que o Transando Ideias existia, mas existia a DAI antes do Transando Ideias. E eu sinto muita falta disso das pessoas acharem que estão inventando a roda, quando na verdade várias outras pessoas já fizeram isso. E eu lembro que eu me achava, tipo, estimativa, inventei a roda. E aí, quando eu fui estudar, hoje eu cuido do blog da doutora Helena Teodoro, e eu tenho praticamente um acervo da Helena Teodoro na minha casa. E eu falei assim, gente, a Helena em 1980 já estava fazendo um programa, um programa de rádio junto com o Mestre Didi, com uma grande audiência, e eu achando que estava inventando a roda em 2005. Se de repente eu soubesse da Helena, dessa trajetória há mais tempo, com certeza, ao invés de achar que eu estou começando na página 1, eu estava na página 100. Então, assim, o sistema faz com que a gente entenda de que a gente está começando agora e sou eu que vou salvar o mundo, quando, na verdade, tudo que está acontecendo foi feito por alguém, por várias pessoas antes da gente. Eu lembro também que na estimativa já tinha um pilar em relação a isso. Talvez não exatamente com esse nome de memória, mas já tinha uma saudação, uma referência a quem já, né, havia feito algum tipo de trabalho. É legal falar para quem, de repente, não conhece o que foi, o que é a estimativa de projetos como Transando Ideias, como é que eles eram desenvolvidos, quais eram os pilares. Na verdade, a estimativa ela surgiu em 2005. Quando falou do Melanina, eu fiquei tão feliz que foi realmente... Eu comecei dentro do movimento do hip-hop através das rádios comunitárias. Então, assim, depois veio a estimativa, porque eu passei a ser apresentadora de um programa de TV de uma grande estatal. E aí trabalhava 2 vezes na semana e sobrava tempo. Falei, opa, vamos ocupar esse tempo para o mundo. E como eu tinha na época... Eu me formei em teatro na Lagoa, e na Lagoa a gente não tinha uma plateia. Eu chegava no palco e olhava, cadê meu povo? E é muito ruim você se sentir sozinha no espaço. E a estimativa surgiu justamente desse momento, né? Dessa solidão nos espaços em que eu frequentava. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Na verdade, assim, vários projetos que eu sempre brinco e falo, várias mulheres saíram do armário dentro desse período, né? Eu, inclusive, saí do armário. E o que significa isso, sair do armário? Sair do armário, na verdade, é quando você começa a ter pertencimento da sua própria história. E dentro desse contexto, eu sempre falo, gente, depois que sai do armário, ninguém volta mais. Não dá para recuar, que é até a frase... que quando a gente vai para frente, ninguém fica para trás. Então, assim, dentro desse contexto, o sair do armário é me redescobrir. Porque, na verdade, a gente vive numa sociedade que a gente se descobre negra. E tornar-se negra. De Neuza Santos Souza. Então, assim, dentro desse contexto, foi a melhor coisa que eu fiz, porque... A partir dali eu comecei a buscar essa história, buscar essa memória. Eu tenho o privilégio de ter contato com mulheres negras, as minhas mais velhas, que são pessoas fundamentais para a minha vida, né? Doutora Helena Teodoro, Criseli Ferreira, Wanda Ferreira, Lúcia Xavier,
Eu esqueci o nome. Ilé Ferraz. Então, assim, são mulheres que em 2013, quando eu estava numa depressão, que eu tinha esquecido de tudo isso e entrei numa depressão, elas foram as mulheres que disseram: a gente não vai deixar você desistir. E aí hoje eu tô aqui, meu amor. E isso também me remete a um momento muito interessante que a gente vive hoje, que se fala muito de empreendedorismo. Mas o Transando Ideias já desenvolvia isso de uma certa forma, né? Muitas mulheres passaram a ter sua renda a partir da trança, que faziam apenas por prazer, e passaram a fazer como uma profissão. Foi isso, né? Nossa, o Transando Ideias foi um projeto assim que... Né, à toa que a gente tem muitos vídeos, né? Mas eu acho também que é importante pontuar, porque a nossa entrevista aqui, ela tá quase virando um chazinho entre nós, né, querida? Papo de amigas. Porque a gente já fez tantas coisas juntas, né? Então, assim, pra mim é um grande prazer estar sendo entrevistada por você, ainda mais no CUT, né, meu amor? Significa que eu fiz um negocinho legalzinho no movimento. Então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui. E você pode confirmar isso, até mais do que eu, né? Porque era o Transando Ideias e o programa Reconhecer. Sim. Que, na verdade, o programa Reconhecer, na época, na época, só tinha um grupo na Bahia e nós. Então, assim, eu hoje, quando eu vejo a galera, todo mundo lá no YouTube, fazendo seus programas de TV, eu acho o máximo. E eu falo assim, gente, se eles soubessem que a gente tentou isso lá atrás, né? Sem condições, sem dinheiro, sem nada. E aí eu falo assim, gente, com certeza, eu tenho certeza absoluta que a gente tem produções maravilhosas, mas a gente não pode deixar de levar em consideração a história, a memória. É isso, Jana. A gente dá um tempinho aqui no nosso bate-papo e já a gente volta. Hoje nós estamos conversando com a atriz, produtora e pedagoga Jana Guinon e, claro, mãe de Osíris. Sempre. Jana, no primeiro momento a gente conversou um pouco, né, sobre a sua trajetória, né, sobre o que você fez, a estimativa, os projetos. Agora a gente dá um salto e vem aqui pro presente. Mas antes eu quero te mostrar uma coisinha. Vamos ver? Olá, pessoal, de volta mais uma semana. Dessa vez eu vou falar sobre o curso na qual eu tive a honra de fazer parte. O curso Me Representa, Marcas e Representatividade, que aconteceu na ESPM. Que a gente continue sonhando. E lá, geralmente nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu sempre falo, porque o meu stand-up, ele é baseado principalmente para falar de amor, para falar no meio desse caos, porque falar de coisas boas quando tá tudo bem é mole. Eu quero ver falar de coisas boas quando tá tudo um caos. E a gente sabe que a gente vive um caos atualmente, das pessoas se degladiando por poucas coisas. E lá, além de falar sobre cultura afro-brasileira, sobre a minha experiência na publicidade, dentro da aula eu falei sobre, principalmente, da gente não perder o brilho nos olhos. O brilho nos olhos, só os sonhadores sabem o que é isso. E eu sou uma sonhadora em ação, então assim, eu não posso deixar de jeito nenhum emanar esses sentimentos positivos e sentimentos bons, mas refletindo sobre a atual situação da nossa população brasileira. Nós somos 54% da população, consumimos 1,6 trilhões de reais por ano, então assim, é uma parte bem significativa da população que precisa ser olhada com carinho. E eu sempre falo, gente, se eles não olharem, a gente forma os nossos grupos e vamos seguir em frente, porque deixar de seguir em frente a gente não vai mesmo, isso é fato, não tem como voltar pro armário, gente, não tem. É, Brasil! Jana Guinon com sorrisos! Gente, eu vou lá no canal dessa pessoa, gente.
Gente, Jana, agora é você na internet, é com Jana Guinon, com sorrisos, é Poderosas que Transformam. Como é que está sendo essa experiência no mundo virtual? Na verdade, esse universo da internet, ele sempre me fascinou. Porque eu sempre pensei assim, bem, as emissoras, a gente fica lá batendo na porta, pelo amor de Deus, deixa a gente entrar. E a gente tem a gente tem as redes sociais, que a gente pode fazer o que bem entender, o que quiser. E o Jana Guinon com sorriso, eu assim, fiquei emocionada de me ver, sabe? Eu falei, gente, meu Deus. E eu vejo quantas vezes meu Deus, eu falei isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo... Nossa, eu tô falando tanta coisa bonitinha, gente. E tem duas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiro, que você tá sempre inovando. É fone de sanduíche. Porque quem não viu, gente, vai lá e acessa. Sanduíche desse tamanho no ouvido. Vem de rainha. Wakanda Forever. Como é que é isso? Criar esses personagens? É só o seu lado atriz também? Muito de bicicleta, né? Muito de bicicleta. Não, inclusive, a minha bicicleta, que é o nome da bicicleta, é Lélia, né? Lélia em homenagem a Lélia Gonzalez, e Léa Ferraz e Léa Garcia. Então, só poderosa. Só gente básica. Então, assim, a Lélia, a bicicleta, aparece muito também nos meus vídeos e as pessoas achavam, meu Deus, você aparece de vídeo. Mas, assim, o Jana Guinon com sorriso, ele me permite falar qualquer assunto. Aí eu falo assim, gente, a vantagem é que eu posso mandar a pessoa ir para aquele lugar com sorriso. E aí eu brinco. Porque eu sempre falo, a sociedade cria um mecanismo para nós sermos frustrados. E eu luto todo dia para não ser frustrada. Porque a pior coisa é que tem gente frustrada atrasa o outro. E eu não nasci para atrasar ninguém. Então eu tenho que colocar toda essa minha criatividade para fora, senão eu piro também, né? Porque assim, é colocar criatividade. Poderosas que Transformam é um projeto também que eu amo de paixão. Porque são mulheres negras... acima de 30 anos. Acima de 35 anos, né? E falando sobre pautas que, na época, era proibido pra gente. Era quase um proibidão pra gente. E a gente tá falando sobre sexo, sobre amor, sobre independência. Então, assim, a gente riu bastante, né? No sofazinho da casa de Nietzsche, né, gente? Então, assim, é um projeto que eu gosto muito. E tem o programa Usando a Língua, que já é uma outra... O projeto Usando a Língua, ele também tem uma veia pedagógica, né? Porque trata da linguagem também africana, né? Como é que é isso? Na verdade, o programa Usando a Língua, todo mundo pergunta assim, por que você não colocou o nome... Jana, como é que você coloca o nome desse? Eu falei, podia ser o programa Uso do Idioma. Você ia assistir? Não ia. Usando a Língua, pelo menos você vai lá para saber o que é. Né? Enfim, assim... eu acredito que inicialmente foram os punheteiros que apareceram por favor. Mas o programa Usando a Língua eu posso falar de qualquer assunto. E na primeira temporada que a gente fez, a gente falou sobre a influência banto na língua portuguesa dentro do samba de raiz. Eu ainda não lancei ele no Brasil, enfim. Mas já viajou bastante, festival, essas coisas, né? Sim. Ele foi selecionado no Festival da Itália, no Festival na Índia. Ele ganhou o prêmio de mídia e comunicação do Xemimó, lá no... que aconteceu no Teatro Glaucio Gil? Não, enfim. Ali na Tiradentes, esqueci o nome do teatro. Enfim, foi um momento para mim muito, muito emocionante, porque o programa Usando a Língua ele foi feito com recursos próprios e ajudas dos amigos. Então, assim, ele foi selecionado 2 anos consecutivos no Rio Web Fest, no Festival Internacional de Webséries. Eu adoro falar sobre os meus concorrentes, que era Globo, Fundação Oswaldo Cruz, Multirio, Drauzio Varela e programas internacionais. E aí eu sempre brincava, porque eu falava assim, gente, eu já me considero uma grande vencedora porque eu fiz com recursos próprios e a ajuda dos amigos. E estou aqui concorrendo no mesmo patamar que essa galera toda. Então, assim, já me sinto super feliz. E tem também, lógico, madrinha Elza Soares e o padrinho Martinho da Vila, porque eu só ando com gente básica. Não, tô sentindo. Agora, a segunda coisa que eu queria chamar a atenção, que é o que você falou no vídeo, logo no início, que foi do curso da Escola Superior de Marketing, de Propaganda e Marketing. ESPM. Como é que foi essa questão da representatividade? Isso foi bastante inovador. Na verdade, assim, a gente vive numa sociedade em que eu sempre, todo mundo me pergunta, esse período que eu fiquei nas gravações, né, e eu conversei muito com pessoas brancas sobre a importância da luta antirracista. Que o problema do racismo no Brasil não é um problema
que só os negros têm que resolver, não. E a gente já está resolvendo bastante coisinha, a gente está fazendo a nossa parte. E a galera meio que coloca uma responsabilidade pra gente. E no curso... Ou chama de mimimi, né? É, mimimi, né? A gente geralmente vai falar, o pessoal que fala que é mimimi são os mimimados, né? Então, assim, no curso, boa parte do grupo com os alunos do curso foram uma turma basicamente de mulheres e homens negros dentro de uma instituição que a gente sabe que é uma faculdade faculdade de elite, parece até filme, né? Mas De é quase excelência, isso, né? uma faculdade de excelência, e aparecerem somente os mulheres e homens negros, tem alguma coisa errada. E tanto que nesse meu vídeo do Com Sorriso, eu falo sobre isso. Foi fundamental, que inclusive nasceu o coletivo Pretaria. Que inclusive eu tenho a honra de ser uma das madrinhas. E isso também é interessante porque você que transita à frente das câmeras e atrás das câmeras, o que te incomoda e o que te agrada em relação a essa equidade racial? Ai, tem muita coisa para mudar, né? E aí todo mundo fala, mas já está mudando. Tem que mudar mais rápido. Eu não posso esperar que as pessoas não queiram entender, porque também eu fico falando que existe uma doença que é uma cegueira, só olha para aquilo que quer ver, né? Então, o racismo é um problema do nosso país, e se a gente não falar sobre isso, vai ficar nesse caos que está aí. E a outra coisa que eu também falo isso no vídeo, tipo, que foi dito aí, se não querem discutir aqui, vamos formar os nossos grupos e vamos seguir. Eu sou a favor do Black Money. Eu tô aqui toda trabalhada na minha lindeza com roupas de mulheres negras, né? Então meu dinheiro eu direciono, principalmente para as mulheres negras mais velhas, eu pontuo, mas assim, se não vão decidir desse jeito aqui, vamos pro outro jeito. E aí um exemplo que eu tenho muito presente para mim, por exemplo, o Clube Renascença surgiu porque os negros não poderiam frequentar. Os brancos não deixavam os negros frequentarem o clube, aí o Clube Renascença surgiu. E hoje o clube existe há 68 anos. Então, a partir de uma negação, se montou um grupo. Que façamos isso, sabe? A gente não pode ficar esperando melhorar, cair a ficha. Vambora, deixa todo mundo para trás, vambora. Poder para isso nós temos o suficiente. Para dar e vender, para ensinar, para fazer um monte de coisa. Vamos sonhar e vamos agir, não é isso? É isso. Muito bem, Jana. Eu, te agradeço imensamente. Vem cá, dá um abraço, eu que agradeço. Muito obrigada. Eu conversei com a atriz, produtora e pedagoga Jana Guinon. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cutne.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos mais uma vez juntinhos. Até lá. Cutne é resistência, é o nosso quilombo na televisão.